Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 3 sinais espirituais que explicam a sua ansiedade. Pois é, tem algum significado espiritual em relação à sua ansiedade? Sim, porque nós temos que entender que nós não somos apenas matéria, né? Até a própria física quântica, através de experimentos não feitos agora, mas no começo do século XX, a gente já conseguiu provar em vários aspectos que basicamente o elétron, quando ele é cada vez mais estudado, né, profundamente, inclusive subpartículas atômicas em relação ao próprio átomo, a gente sabe que a maior parcela que existe dentro do átomo, que corresponde também à menor partícula do nosso corpo, de tudo que é, basicamente é o vazio. Se existe o vazio, então basicamente nós temos esse aspecto que a própria ciência materialista não consegue explicar, e é por isso que ela sempre está fugindo dessa explicação que nós podemos entender ou mesmo conceituar no sentido de consciência. Então assim, se nós temos matéria e também nós temos a não matéria, que seria a consciência, nós temos que interpretar que tudo o que nos acontece não tem apenas causas físicas, né? Não tem apenas causas emocionais, não tem apenas causas mentais, cerebrais, que eu quero dizer. Porque nós temos o quê? Um cérebro no nosso coração e também nós temos um cérebro no nosso sistema digestivo. Ou seja, é mais complexo do que, às vezes, um especialista, um médico, um terapeuta, né? Um profissional que você esteja trabalhando com possa explicar. Vai além disso. E quando a gente vai nesse tipo de conhecimento, estudando cada vez mais, se aprofundando o autoconhecimento, a sua própria espiritualidade, você vê que, peraí, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou vivenciando agora, parece, Diego, que tem algo a mais. E é esse algo a mais que a gente vai falar aqui, tá bom? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que entender que existem aspectos hormonais, bioquímicos. Por isso que a gente usa a alquimia da mente para ajudar você em relação a esse próximo passo que você tem que dar em relação até à interpretação daquilo que você está sentindo. E quando a gente fala disso, a ansiedade, na verdade, seria como se fosse um nível, né? Um pouco maior em relação ao estresse, né? Vamos dizer assim. O estresse, na verdade, é uma palavra. Na verdade, não é um significado em relação à bioquímica. Porque quando a gente tenta interpretar isso, a gente vai ter que o quê? Medir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente vai ter que analisar o seu sistema nervoso. Basicamente, o sistema nervoso autônomo, como ele saiu do parasimpático para o simpático, fisicamente, como você está se sentindo, como está sua pupila do seu olho, como se você está sentindo formigamento, taquicardia. Você vai sentir, por exemplo, às vezes falta de saliva, né? Que as pessoas ficam assim, não conseguem salivar, né? Às vezes, por exemplo, começa a ficar assustado, né? Você começa a sentir frio, ou mesmo começa a sentir calor, depende de pessoa para pessoa. Mas basicamente, seu corpo vai dar sinais. Mas basicamente, será que são sinais físicos ou são sinais espirituais, que nós podemos dizer energéticos, eletromagnéticos? Também tem, e a gente vai focar isso em relação a esses 3 sinais espirituais. Primeiro, o sinal espiritual que, na verdade, repercute, que pode explicar, né, a sua ansiedade, tem a ver com algo que você precisa fazer. E aqui a gente conceitua muito propósito. Propósito não tem a ver, e aí você vê no mercado as pessoas fazendo vídeo sobre isso, tem a ver, eu quero ajudar pessoas, eu quero mudar o mundo. Isso não é propósito. Propósito tem a ver com você, de você, com você. Basicamente é isso. Então, basicamente, como que você conceituaria os seus valores, o seu caráter, quem você é, a sua própria essência? A gente pode até, numa abordagem bastante alinhada com a nossa alquimia da mente, que é a filosofia. Então, você analisar em relação, quem sou eu? Quais são os meus valores? No que eu acredito? Quem são as pessoas que estão me ajudando ao meu redor? Quem são as pessoas que eu gostaria de estar ao meu redor? O que eu gostaria de trabalhar? O que eu gostaria de fazer? Como eu gostaria de ganhar dinheiro? Como eu gostaria de capacitar-me para ajudar mais pessoas? Aí sim, aí nós temos o verdadeiro propósito. Então, você pode sentir essa ansiedade, ou seja, o estresse, né? Então, seu corpo está emitindo esses sinais físicos, materiais, né? Que você pode sentir, porque você vai ver, né? Nossa, eu tô sentindo frio, Diego. Nossa, Diego, falta saliva. Nossa, Diego, aceleração cardíaca. Será que, na verdade, eu tô tendo uma arritmia cardíaca? Muitas vezes não é, né? É algo espiritual. Às vezes é mesmo na lua cheia, né? Aspectos até astrológicos, né? Até como alquimista, astrólogo, eu posso falar isso pra vocês. Você vai sentir uma energia maior. E tem um motivo, né? 70% do nosso corpo é água, né? O nosso planeta, a nossa Gaia, né? Que nós estamos nessa realidade, nessa dimensão, também é água. Então tudo é modificado através da água. Então você vai sentir, isso é natural. E aí, no caso, se você falar para uma pessoa materialista, ela não vai acreditar nada disso, porque ela é uma pessoa extremamente materialista. Então não faz nenhum fundamento. Então, basicamente,
Caramba, o que eu estou sentindo? Você precisa dar um próximo passo. Por isso que a ansiedade é muito boa nesse aspecto, para te ajudar em relação a qual que é o próximo passo que eu não estou dando. Muitas pessoas interpretam isso como algo ruim, e na verdade a maior parte das pessoas interpreta isso como ruim. E eu não estou dizendo que na verdade ter ansiedade para sempre é ruim, né? É boa, desculpa. Não, é muito prejudicial. O corpo, na verdade, é que nem a lei do ritmo, né? Ele precisa o quê? De balanceamento. Se você tem muito estresse, cortisol, seu corpo o quê? Ele vai dar uma pane, como qualquer coisa. Até um carro, por exemplo. Se você não fizer a manutenção, ele vai quebrar. Por exemplo, se você começar a bater numa árvore para derrubar, ela vai cair. Então a mesma coisa em relação ao seu corpo. Não pode usar exacerbadamente em relação àquele estágio mental e emocional. Mas se você identificar, se você ver, caramba, é isso que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, aí você tem um sinal espiritual para você dar o próximo passo, tá bom? Segundo sinal espiritual que explica, né, que pode ajudar aí a sua ansiedade, você até vencer a sua ansiedade, é você verificar dentro de você quais são os projetos que você começou e quais são os projetos que você não começou. E basicamente, você vai entender que a grande maioria dos projetos que você não executou ou mesmo não está executando tem a ver com as desculpas que você dá. E não existe como você justificar a sua vida através de desculpas, porque basicamente se você tem um nível de frequência vibracional baixo, que é vitimista, acomodado, procrastinador, procrastinadora, que é basicamente jogar para depois, sempre, ah não, depois do feriado eu vejo isso, lá na segunda-feira eu vejo isso. Você tá o quê? Não apenas, né, falando, por exemplo, sendo preguiçosa, preguiçoso, né, porque você deveria estar puxando para o momento presente. Mas basicamente, você não está dando valor à sua própria vida, ao seu trabalho, ou mesmo aos resultados que você gostaria. É muito mais fácil, por exemplo, você colocar a culpa, né, você justificar, e a gente vê isso muito, até em movimentos político-partidários, grupos sociais, grupos religiosos, grupos de minoria fazendo isso, justificando no externo algo que apenas a pessoa pode fazer por ela mesma. Então assim, comece a analisar principalmente quem está do seu redor também nesse processo. Porque muitas vezes, na verdade, você está emprestando, entendeu? Emprestando de alguém alguma coisa e está querendo justificar aquilo que, na verdade, você sabe que está te incomodando, e a ansiedade vai fazer isso com você, o seu corpo, né? Você não vai conseguir, às vezes, ficar calma por causa disso, ficar em paz, vamos dizer assim, né? Você tem um balanceamento em relação às suas células, que nós chamamos de homeostase na biologia, então entrada e saída de nutrientes das células, ou mesmo de proteínas e assim por diante, por causa disso. Esses projetos, eles precisam ter começo, meio e fim. Se não tiverem esse processo, você vai se sentir o quê? Uma pessoa frustrada, uma pessoa que não alcança resultados, uma pessoa que, na verdade, não deseja, por exemplo, você sabe que você pode, né? Não está alcançando o nível que gostaria. É quando a gente fala assim, nossa, você tem um potencial, né? Mas potencial não é poder, entendeu? Então, assim, se você ficar só acreditando nessas falsas promessas em relação até a você, né? Ah, eu tenho potencial para fazer isso. Tá, mas e aí? O que você vai fazer a respeito disso? Se você continuar só nessas promessas, nessa esperança que o milagre vai aparecer alguém para te salvar, muitas vezes, na verdade, o quê? Essa ansiedade não vai sumir. Você, na verdade, está sendo a principal inimiga ou inimigo em relação ao seu processo de crescimento, de nível de consciência, e, logicamente, esses sinais espirituais eles não vão ser ouvidos. Por isso que é importante você também entender isso de uma outra perspectiva. E o terceiro sinal que, na verdade, explica a sua própria ansiedade tem a ver, principalmente, com o nível de consciência que você quer estar. Todos nós nascemos e somos seres espirituais, energéticos, eletromagnéticos. Nós temos uma contribuição, independente da realidade que nós estivermos, da dimensão que nós estivermos. Nós temos uma função. E se basicamente você não cumpre essa função, você vai sentir dentro de você alguma coisa te incomodando. E algumas pessoas chamam isso de chamado, algumas pessoas chamam isso de sinal divino de Deus, Buda, Krishna lá, Jeová, grande arquiteto do mundo, universo, multiverso. A gente vai usar o universo, tá bom? Mas imagina assim, se aquele sinal apareceu para você, ou mesmo você está recebendo alguns sinais e não fazem às vezes muito sentido, quando você é uma pessoa cética, vitimista, às vezes até bastante materialista, você acha que isso é coincidência. Mas a partir do momento que você vê uma repetição desses acontecimentos, ou mesmo pessoas aparecendo e falando coisas para você, caramba, eu nem conheço essa pessoa, como ela sabia disso sobre mim? Você começa a meio que entender que existe um jogo espiritual, um jogo energético por trás, né? Nós chamamos aqui de matrix mental.
E obviamente que tem pessoas que sabem desse jogo e manipulam a própria humanidade a bel favor, ao invés de, na verdade, contribuir para que a humanidade também se liberte e cresça em níveis de consciência. O grande lance que eu quero possibilitar para você com esse vídeo é você abrir para novas possibilidades. Mas não só abrir. Não adianta você enxergar e não colocar a mão na massa. Não adianta você ouvir o que precisa fazer e também não colocar a mão na massa. Não adianta você sentir, principalmente no seu coração, que tem um cérebro, né? Basicamente, e você não colocar a mão na massa. A única força que vai fazer, principalmente, você vencer, entender essa ansiedade que você está sentindo nesse instante de exato momento, né, de tempo e espaço, é basicamente a ação, é o movimento. E aqui, na verdade, a gente não está falando para você substituir os cuidados que você tem médicos, psicológicos, terapêuticos. Você segue o que você está seguindo, né? Basicamente, o que a gente está influenciando e ajudando você a compreender é que existem outros sinais que você precisa ouvir, sentir, abrir os olhos para enxergar. E muitas vezes você não está enxergando, porque você quer enxergar apenas aquilo que você quer enxergar. Mas isso, na verdade, tem muito a ver com egoísmo, com orgulho, e muitas vezes esse caminho só vai te levar a mais orgulho e mais egoísmo, ao invés do verdadeiro destino, o qual você sabe que no fundo, você deseja trilhar. Se você quer ajuda em relação a trilhar esse seu destino, trilhar esse próximo caminho, clica no primeiro link da descrição que você vai ter um acesso, né, basicamente ao nosso curso para entender como que a gente pode te ajudar e também quais são os próximos passos, até para você se inscrever, tá bom? Clica no primeiro link da descrição aqui no vídeo ou no podcast para você saber mais e basicamente vai ser uma honra contar aqui com você como nosso aluno, nossa aluna, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e a gente se vê nos próximos vídeos e podcasts. Um abraço!